Fala galera! Hoje, nessa aula do dia 24/9, nós vamos falar sobre a Índia, tá? Então, a Índia ela situa-se ali na porção meridional do continente asiático e possui cerca de 3,2 milhões de quilômetros quadrados, tá? E uma população de aproximadamente 1,3 bilhões de habitantes, tá? Vai ser formada ali, formada, né, pelo subcontinente indiano, que além da Índia conta com mais 6 países, tá bom? Como Bangladesh, Butão, Ilhas Maldivas, Nepal, Paquistão, Sri Lanka, tá bom? Então a Índia ela vai possuir o quê? Uma grande variedade cultural, étnica, religiosa e linguística também, tá? A diversidade linguística ela é muito grande e 1/3 da população vai falar o hindi, tá bom? O hinduísmo é a religião predominante, mais ou menos 80% da população pratica essa religião. Os muçulmanos vão corresponder cerca de 12% da população e estão concentrados no norte do país, tá? Vamos falar agora sobre os aspectos físicos e naturais da Índia, tá? Então vamos lá. Vamos começar sobre o relevo, tá? Então, o relevo da região sul da Ásia, ele é composto ali por quê? Por dobramentos modernos. Então, o Himalaia a gente vai ter o Himalaia por planícies aluviais e a planície indo-gangética, tá bom? E por planaltos residuais. Entre eles, a gente pode destacar o planalto do Deccan, tá? A cordilheira do Himalaia, ela é resultante do choque, né, das placas tectônicas ali asiáticas e indiana, ok? Então, é a mais alta cadeia montanhosa do mundo e contém o ponto global mais elevado, ok? Então, o que é o Monte Everest. Então, as placas elas permanecem em constante movimento, tá? Elevando o quê? A montanha cerca de 5 milímetros ao ano. Então, essa cadeia montanhosa, ela abrange áreas como a da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, do Nepal e do Butão e China, tá? Agora vamos falar sobre a questão dentro do relevo, né? Vamos exemplificar as planícies, né? Aí a gente tem a planície, que a gente falou ainda há pouco, que é a planície endogenética, é uma enorme extensão composta por partes mais populosas da Índia e é a região mais afetada pelo clima de monções, que a gente vai falar mais pra frente, tá bom? O Planalto do Deccan, ele fica entre as montanhas ocidentais do Ghat e as montanhas orientais do Ghat, ok? Então, as montanhas separam o Planalto do litoral, ok? Então, o Deccan ele vai corresponder à maior parte do território da Índia, tá? Em relação à hidrografia, a gente pode destacar os 2 principais rios da região, que é o Indo, que vai nascer no Himalaia, tá? E vai desaguar aonde? No Mar da Arábia. E também o Ganges, que é o rio sagrado dos hindus, tá bom? Então, suas nascentes, né, também ocorrem no Himalaia. Mas o Ganges, né, ele corre para leste e vai desaguar na baía do Bengala, ali em Bangladesh, tá bom? Em relação ao clima, na Índia vai predominar o clima tropical, tá? Com grande influência do regime de monções, tá? Lembra que a gente falou ainda há pouco sobre os climas de monções? Então, durante o verão, uma grande extensão do continente asiático vai possuir o quê? Baixas pressões,
tá? E aí, por quê? Em função do maior aquecimento, tá? Então, vai receber os ventos úmidos, que são as monções de verão, tá? Que vão provocar o quê? Chuvas torrenciais. Já no inverno, as baixas temperaturas, e aí tem a questão da alta pressão no continente, acabam originando o quê? Ventos frios e secos, que são denominados o quê? Denominados monções de inverno, tá? Então, as chuvas abundantes, elas vão provocar enchentes e muitas vezes catástrofes, tá? Mas a gente tem que entender que, por outro lado, elas vão ser fundamentais para o cultivo do arroz. E aí a gente vai ter aí a presença da risicultura, que vai ser o alimento básico dessa imensa população, tá? Então, o sul da Ásia, ele é assolado por ciclones tropicais ou até mesmo tufões, que vão provocar o quê? Grandes danos materiais e vítimas fatais, principalmente ali nas planícies deltáticas, tá? Quando a gente fala de vegetação da Índia, a gente tem que lembrar que na Índia a cobertura vegetal, ela é o quê? Ela é primitiva. Por quê? Ela era constituída principalmente por florestas tropicais e subtropicais, tá? Sendo que na porção noroeste se destaca, né, a vegetação o quê? Savânica. Então, a Cordilheira do Himalaia é o principal divisor de águas, né? Ou até mesmo o interflúvio, né? Onde nascem o quê? Os principais rios, que a gente já falou. Quais são? Os rios Indo e o rio Ganges, tá? E também a gente pode lembrar do Brahmaputra, tá bom? Em relação à população indiana, a Índia vai ser o segundo país mais populoso do mundo, como a gente falou, mais de 1,3, né, bilhão de pessoas. Vai possuir cerca de 330 habitantes, né, por metro quadrado, um crescimento vegetativo ao redor de 1,5 ao ano, né? A projeção indica que a população chegue a 1 bilhão de habitantes em 2040 e vai ultrapassar a população chinesa nas próximas décadas. Uma das características mais marcantes do país são as altas taxas de crescimento natural, o que vai evidenciar o quê? Um elevado grau de desinformação ou pouco acesso a quê? A métodos contraceptivos, tá? Então, além de crescimentos elevados, a população apresenta o quê? Péssimos indicadores socioeconômicos, tá? Que aí a gente vai ter, quando a gente apresenta péssimos indicadores socioeconômicos, a gente vai ter uma grande taxa de mortalidade infantil, o alto índice de analfabetismo, uma baixa expectativa de vida, tá? A subnutrição também, a desnutrição, tá? E uma outra consequência que é importante a gente ressaltar é o crescimento e a formação de uma população predominantemente jovem, tá? Então, estima-se, né, há um cálculo de que aproximadamente 40% do total dos habitantes da região esteja onde? Na faixa etária entre 0 e 19 anos, tá? Então, quando a gente analisa a proporção da população economicamente ativa em relação ao total de habitantes, a gente percebe que a proporção de adultos, ela vai ser o quê? Reduzida. E aí vai implicar na maior participação de crianças e adolescentes no mercado de trabalho, tá bom? A população rural ainda é predominantemente
é focada predominantemente, é voltada, né, para a produção rural, tá? Embora a gente tenha um pequeno percentual da população urbana que ainda é 40%, tá? Que está localizado em algumas poucas cidades. E aí acaba que em função disso, figura, né, entre as maiores do mundo, como é o caso de Mumbai, né, a antiga Bombaim, de Kolkata, a ex-Calcutá, e de Nova Delhi, tá? Vamos lembrar também que existe na Índia o sistema de casta, tá bom? Então, a sociedade hindu, ela é organizada como? Em grupos hereditários que são chamados castas, tá? E as pessoas que permanecem à mesma casta se definem, né, de acordo com a posição social e vão formar uma sociedade estratificada, né, em que o destino do indivíduo é traçado desde os primeiros dias de sua vida, tá? Então, as castas mais importantes que vai existir na Índia vão ser as seguintes: vai ser os brahmanes, que vai ser compostas por sacerdotes, tá? Os kshatriyas, que são formadas por militares, o Vaishyas, que é constituídas por fazendeiros e comerciantes, que aí entra a classe mais baixa, né? Também vai estar englobada a classe mais baixa. Os Sudras, pessoas que deveriam servir as castas superiores, tá? Então, a gente tem esse tipo de castas, tá? Essa divisão dentro da sociedade, tá bom? Então, aqueles que não pertencem a nenhuma casta, eles são chamados de párias, tá? Ou também são chamados de né? Ou a gente pode chamar eles são chamados de o intocável, né? Pessoas que vão realizar os mais degradantes serviços na sociedade hindu, tá? Então, o crescimento econômico indiano, ele provoca o quê? O alastramento de castas, tá? Ali dentro da Índia, tá bom? Então, atualmente, há mais de 3.000 castas, tá? Por quê? Isso vem acontecendo por quê? Porque vem por causa da diversidade das atividades econômicas existentes no país, tá? Então, o que atrai, né, inúmeras indústrias estrangeiras, tá? Vamos agora falar sobre os aspectos econômicos. A gente sabe que a Índia, ela é conhecida pelo mundo ocidental, né, desde o século XVI. Então, por quê? Por causa do comércio de suas especiarias. Então, a Índia foi invadida, né, por portugueses, ingleses, holandeses, franceses, e o domínio britânico e a exploração da consolidação após o quê? Uma guerra contra a França, que aconteceu em 1756 a 1763, tá? Então, o fim da colonização vai ocorrer em 1947, com a independência política sob a liderança de Mahatma Gandhi, e, por consequência, o início da industrialização indiana, que ocorre no período, né, pós-independência, que vai ser motivado pelos seguintes fatores, né? Investimentos externos, mercados internos com probabilidade de crescimento, abundante mão de obras e recursos minerais, e esses minerais vão ser diversificados. Então, o subcontinente indiano, ele vai fazer parte do chamado mundo subdesenvolvido, tá? E vai apresentar o quê? Uma economia ligada às atividades agropastoris e também extrativista,
tá bom? Então, a dependência externa em relação aos capitais internacionais e a tecnologia avançada também caracterizam a dinâmica econômica dessa região, tá bom? Em relação à agropecuária, a agropecuária ela vai absorver o quê? Grande quantidade de mão de obra, que vai se basear no trabalho familiar, tá? E vai ter pouco emprego, né, da tecnologia, tá? Vai ser uma agricultura de subsistência, baixa produtividade de produção que vai ser voltada para o mercado interno, tá? Então, os tipos de cultura que vão se destacar nesse cultivo, né, vai ser o arroz e o trigo, tá? Então, no final dos anos ali de 1940, o que acontece? Vai ter a necessidade de aumentar a produção para erradicar os graves problemas de fome. Então, os governantes indianos buscaram resolver o problema com projetos de desenvolvimento de sementes, a utilização de máquinas no campo para aumentar a produtividade, a aplicação de fertilizantes químicos, tá? E aí, em um primeiro momento, a produtividade ela alcançou o quê? Os patamares que foram desejados, tá? E aí aumentou a disponibilidade de alimento para a população indiana, tá bom? Só que em um segundo momento houve o quê? Houve aumento dos casos de intoxicação, tá? Por quê? Porque os produtos que foram utilizados nas lavouras, eles possuíam em sua composição, né, metais que eram pesados e nocivos tanto para a saúde do homem quanto para o meio ambiente, tá bom? Então, as áreas agrícolas que eram mais modernas, né, que são os plantations, introduziram que foram introduzidos na região, né, pelos europeus, atendiam as demandas do setor industrial ou então do mercado externo. E nesse sistema do plantation, os produtos mais cultivados, a gente tem aí o algodão, a juta, o chá, a cana-de-açúcar, tá bom? E em relação à pecuária, embora o rebanho bovino seja o maior do mundo, né, a gente tem que lembrar que possui uma pequena importância econômica, tá? Porque o consumo de carne ele é proibido devido aos princípios religiosos, tá bom? E aí o trabalho e o consumo de leite, né, e depois pelo fato da criação ser feita, né, de forma rudimentar, o que vai tornar a qualidade da carne o quê? Ruim. A carne que vai ser produzida vai ser ruim, tá bom? E os rebanhos ovinos, caprinos, de búfalos apresentam baixa produtividade e abastecem apenas os mercados regionais. Essa foi a aula 1. A aula 2 a gente vai começar falando sobre indústrias, tá?